Olá, gente! Tudo bem? Aqui é Helena Marques, criadora do Donjuflê. Vocês sabem que eu sou astróloga, taróloga, numeróloga e no nosso papo de hoje eu vou falar sobre 5 mitos e verdades sobre o nosso querido e amado tarô. Então vamos lá. Visto dúvidas dos meus consulentes, visto muitas informações que não são procedentes e eu acabo ouvindo falar, algumas pessoas acabam por me fazer essas perguntas, eu decidi esclarecer aqui 5 dúvidas que são muito presentes quando o assunto em questão é o tarô. Dentre elas, o que é que nós vamos falar na nossa conversa de hoje? O tarô é uma espécie de religião? É possível jogar tarô online? O tarô online realmente resolve? Ou apenas presencial? Através de uma consulta de tarô, eu posso ver o meu destino, como a quantidade de filhos que terei, se eu vou me casar. Qualquer pessoa pode jogar tarô? É possível entender o tarô apenas olhando as cartas? Por exemplo, eu olho essa carta aqui, que é o 9 de paus, né? Mesmo que a pessoa não saiba qual o significado do 9 de paus, é possível que uma pessoa consiga interpretar apenas olhando? Então, essas questões, esses mitos e também verdades, eu responderei aqui. Gente, para quem não me conhece, sejam muito bem-vindos. Eu sou Helena Marques e vocês podem conferir mais do meu trabalho no meu site, que tem o nome também desse canal aqui no YouTube, que é www.dondefluir.com, e também pelo meu Insta, que é instagram.com/dondefluir. E sem mais delongas, vamos conversar, ou melhor, começar com essa pergunta clássica. O tarô é uma espécie de religião? Mito. O tarô não é uma espécie de religião. Se eu fosse definir o tarô, talvez eu falaria que ele é uma espécie de oráculo, em que consiste de 78 arcanos, sendo 22 arcanos maiores e 56 menores, que auxilia no entendimento tanto oracular nessa questão de responder perguntas sobre dúvidas que dizem respeito ao momento presente da sua vida, como também uma ferramenta de compreensão espiritual, de compreensão, de alquimia na polaridade. Quando eu falo polaridade, é para o equilíbrio da nossa energia, das nossas diferentes polaridades. Então, o tarô, ele pode ser jogado por pessoas de qualquer religião, por pessoas sem religião. O tarô, o que acontece é que em algumas das cartas, principalmente em arcanos maiores, como a sacerdotisa, há como é que eu posso dizer, uma reminiscência, alguns símbolos da árvore da vida, que é uma sabedoria da Cabala. E a Cabala, ela, em alguns casos, está ligada ao judaísmo, em outros não. Mas isso não torna o tarô algo ligado à religião. Pelo contrário, ele acaba conversando, ele acaba tendo elementos, símbolos arquetípicos de várias crenças. Então, não, o tarô não tem religião. Para jogar tarô não precisa ter religião. Até pessoas que são ateias jogam tarô, porque o tarô, ele é um sistema de ensino, né? Você pode aprender tarô se assim quiser, se assim se dedicar e estudar. Então é mito. O tarô não é nenhuma espécie de religião. O tarô, gente, é um campo de estudo, ok? Em que pessoas de quaisquer credos ou até mesmo não tendo credos pode jogar tarô, pode estudar tarô e assim ser muito bem sucedido ou sucedida. Então, a segunda pergunta é possível, o segundo mito, é possível jogar
tarô online, na verdade, isso é verdade. Sim, na verdade, a maioria das minhas consultas, por exemplo, são online. E para além disso, eu atendo pessoas que estão também fora do país. Eu já atendi pessoas, clientes fixos, que estão em Nova York, que estão em Portugal. Uma vez também já atendi pessoas da Itália e eu recebi bons feedbacks. Então, se o tarô online não fosse uma realidade, como responder isso? E, gente, nós temos que entender, como o link que eu faço entre o que eu respondi na questão passada, que o tarô, sobretudo, é um campo de estudo. E querendo ou não, o que está impresso nos papéis, por exemplo, aqui, que é o 9 de paus, isso daqui são arquétipos, isso são imagens pictóricas, tudo bem que tem um link com a numerologia, com conhecimentos herméticos, alguns com link com a cabala, mas é um sistema de estudo, como qualquer outro. Então, tudo é energia nesse universo. Várias vezes, né, é capaz de estarmos falando com alguém ao telefone, alguém que nunca vimos, mas pelo modo que aquela pessoa fala, pelo modo como algumas questões são postas, às vezes não chegamos a dizer, caramba, fulano tem uma energia alta, fulano tem uma energia baixa. Então o mesmo acontece com tarô, gente. Então, jogar tarô online não só é possível, como é uma realidade. A maioria dos meus jogos, particularmente, são online. Eu até prefiro atender online por conta da pandemia, por conta, enfim, dessas doenças. Então, sim, isso daí é verdade. Tarô online é uma super realidade, até porque os significados, querendo ou não, não passam de papéis. O tarólogo, cartomante, precisa saber ler o significado. E é claro que ter um conhecimento de energia, de como as energias funcionam. Então, tanto faz jogar online ou presencial. O resultado é o mesmo, tá bem? Então, a segunda pergunta é verdade. É possível jogar tarô online. A terceira, que também é um dos maiores mitos sobre o tarô. Através do tarô, eu posso ver o meu destino no sentido de saber quantos filhos eu vou ter, saber com quem eu vou me casar. E, gente, muita calma nessa hora. Por quê? Porque essas questões, né, da vida, elas não são vistas pelo tarô. Ao menos não por um tarólogo que é apenas um tarólogo, sem nenhuma, se ele não for médium, né, enfim, não for vidente, não enxergar através de outros canais, apenas pelas cartas, não. E eu vou explicar o porquê. O tarô, ele é muito preciso para se fazer perguntas de um cunho mais do momento presente. Tanto que, por exemplo, quando eu jogo tarô, com exceção da roda astrológica, a mandala astrológica, como também é chamado, que é um jogo para vermos diferentes aspectos da vida da pessoa nos próximos 12 meses, todas as outras consultas eu faço com uma previsão de 6 meses. Então, o tarô, ele é para questões pontuais. Sejam dúvidas, por exemplo, eu quero saber perspectivas da minha vida profissional. Mas saibam que ao perguntar isso ao tarô, o tarô não vai falar, olha, você vai ser um engenheiro ambiental e aos 37 anos vai se casar. Não, o tarô não é para isso. É como eu falei. Agora, né, no momento, sabendo que ele tem a previsão de 6 meses, quais são as perspectivas para a minha vida profissional? Ou se você for mais assertivo, devo continuar no meu trabalho nesse momento? Aí o tarô funciona. Assim como eu poderia dizer que tem duas formas de se jogar tarô. Uma é o tarô adivinhatório, também conhecido como tarô divinatório, que é nesse caso onde lançamos uma pergunta, como por exemplo, devo continuar no meu trabalho ou sair? Quais são as perspectivas? E
o tarô terapêutico, quando não temos uma pergunta ligada necessariamente ao aspecto mundano, mas queremos saber como eu devo me ligar de um modo maior à minha espiritualidade, como eu posso trabalhar o meu autocuidado, quais são as áreas da minha vida que eu devo transformar, evoluir. Então, o tarô ele acaba tendo essas duas facetas. E lembrando, ainda que seja na faceta adivinhatória ou divinatória, o tarô não é esse tipo de oráculo que vai falar com quem você vai se casar, o que você vai ser. Repito, ele é para questões pontuais, principalmente questões ligadas, né, ao futuro próximo, como daqui a 6 meses. Portanto, se vocês querem saber com quem vão casar, a quantidade de filhos que querem, o tarô não é para você, ok? Então, vamos para a quarta questão. Qualquer pessoa pode jogar tarô? Sim, isso é uma grande verdade. Vocês se lembram? A minha resposta à primeira dúvida, que eu respondi como sendo mito, de que o tarô é uma religião? E a resposta é não, o tarô não tem nenhum vínculo com religião alguma. Acaba sendo uma pista para isso sobre qualquer pessoa pode jogar tarô. Sim, qualquer pessoa pode jogar tarô, por quê? Porque, como eu havia falado, o tarô, gente, ele é um campo de estudo. E esse campo de estudo, ele não está ligado à religião. Assim como qualquer outra cátedra, esse nome cátedra também é utilizado para chamar um dado campo de estudo. O indivíduo, a pessoa que tem interesse em jogar tarô, precisa, é claro, ler, procurar, né, os mestres, procurar as referências naquele assunto, se especializar, estar constantemente se atualizando, fazendo novas leituras, procurando por diversas referências ao longo da história do tarô, que é bem extensa, vem desde o século XIII. Então, qualquer pessoa que se proponha a estudar tarô, e é claro, quanto mais conhecimentos, ou melhor, intertextualidade você possui, melhor. Porque uma vez que você, para além de estudar tarô, já estuda espiritualidade, aí já pode ter uma entrada na cabala, pode ter também uma entrada na psicologia, que é muito importante saber um pouco de psicologia quando a gente lida com tarô, seja do Jung, que tem até um livro chamado Jung e o Tarô, sendo que o Jung também trabalhava com essa questão de arquétipos, que são modelos, figuras de comportamento, sendo essa uma forma também de se ler o tarô melhor para enriquecer o seu know-how, né, o seu modo de fazer enquanto tarólogo, enquanto tarotista. Então, gente, não achem que tarô é um dom. Não, o tarô é um campo de estudo. Qualquer pessoa que tiver interesse, consistência, paciência e disponibilidade em saber que, como qualquer outro campo, a gente começa a estudar, mas o caminho é constante, pode sim jogar tarô e se tornar um bom tarólogo, ok? E a quinta pergunta, que até alguns alunos meus do curso de tarô fazem, inclusive eu sou professora de tarô. Se você tem interesse em aprender a jogar tarô, como eu falei que o tarô é para todos, entre em contato comigo, os meus contatos estão logo aqui abaixo. Respondendo a quinta e última pergunta sobre os mitos e verdades do tarô, é possível entender as cartas só por olhar? E para responder isso, eu separei algumas cartas para discutirmos como isso acontece na prática. Então vamos lá. Aqui é o 9 de paus, ok? O 9 tem um significado, assim como o naipe de paus, que é ligado à criatividade, que é ligado aos arquétipos dos signos de elemento fogo. Quais são os signos de elemento fogo?
Áries, Leão e Sagitário. Mas se notarmos, né, por esse tarô, que é o tarô de Rider-Waite-Smith, que é o mais utilizado atualmente, aparece um homem com um semblante na defensiva, né? Ele está segurando um bastão, ele está olhando, pensando, caramba, faço ou não faço? Vou ou não vou? Então é uma carta que sugere estar na defensiva, sugere uma cautela. E querendo ou não, mesmo que a pessoa não saiba o que significa o 9, não saiba que aqui é uma carta de 9 de paus, ela olhando por essa carta, pelo semblante do, entre aspas, personagem, ela vai saber. No entanto, quando a gente fala sobre, por exemplo, um as de espadas. Um as de espadas, até mesmo para... Ups, deixa eu virar aqui. Perdão. Um as de espadas, até mesmo para quem joga baralho tradicional, sabe que as é um naipe de inícios, né? Significa um. Mas e espadas? Espadas está ligado a quê? Então, se a pessoa não tiver conhecimento que espadas é um naipe ligado ao elemento ar, e desse modo fala sobre processos embrionários no que diz respeito à mente, a valores, a intelecto, a novos estudos, vai ver o as de espadas e tá, um as de espadas. Então, muitas vezes a interpretação não vai dialogar com o sentido hermético e alquímico daquele determinado arcano. Aqui também, por exemplo, essa carta que as pessoas têm bastante medo quando veem, porque é a morte. E a morte, no nosso mundo ocidental, é ainda um dos grandes assuntos tabu. Caramba, morreu, acabou, e agora? Então, muitas vezes a pessoa pode, que não entende tarô, não entende alquimia, nem nada de numerologia, pura e simplesmente ver a morte e pensar, caramba, alguém vai morrer. E não, gente, a morte no tarô dificilmente sugere uma morte física. Mas se vocês notarem aqui, tem o número 13. E o número 13 na numerologia está ligado à transformação de valores, a sair de um estado para um outro. Entende? Então a morte é muito mais ligada a um processo de que, caramba, as coisas daquele modo não tinham mais como se sustentar do que necessariamente uma morte física. Então vamos lá, casos em que cai a carta a morte. Você pode estar muito tempo sem tesão nenhum no trabalho, já sem nenhuma grande perspectiva. E aí sai a morte. Não quer dizer que você vai morrer, mas quer dizer que a chave de resolução dessa questão vai vir justamente de uma transformação interna para que assim os resultados se reflitam no mundo externo. Então é preciso fazer essa transformação. E aí no viés espiritualista, o que é a morte senão uma transformação de estado? A transformação do estado encarnado para um outro, no qual tem a consciência, mas não um corpo físico. Então, por isso que é um mito. É possível entender o tarô só olhando as cartas? Algumas, sim, mas outras, não. E por isso que é importante estudar. Como eu falei, não se esqueçam, tarô é um campo de estudo. É um oráculo? É. Tem o seu componente adivinhatório, divinatório, desde o século XIII? Sim. E ficou conhecido por isso? Sim. Mas, sobretudo, é um campo de estudo, tanto que essas questões de hermetismo, alquimia, antes ficavam restritas a um grupo muito seleto de iniciados, né, de ordens iniciáticas, e hoje, com esse grande advento que é a internet e o conhecimento através de vários livros, o que é realmente o tarô está sendo divulgado. Então, gente, é isso. Esse é o meu vídeo sobre os 5 mitos e verdades com relação ao tarô. Espero que vocês possam ter gostado. Se gostou, deem um like aqui, é muito importante para a continuação
do meu trabalho. Peço também que se inscrevam, caso vocês queiram saber mais sobre tarô, sobre espiritualidade, astrologia, numerologia. E quem ficou curioso e deseja saber mais sobre o meu curso de tarô Donde Fluir, é só entrar em contato comigo. Aqui eu estou bem assim disponível. Estou bem acessível porque todos os meus contatos estão logo abaixo. Ok? Grande beijo. Até mais. Tchau, tchau.